Vamos dar continuidade aos nossos estudos na página 44, capítulo 11, Estudo dos Gases. O estudo dos gases é de uma importância bastante grande, pois nós vivemos em um sistema gasoso, na atmosfera. Nossos motores dos automóveis e geradores, motores a combustão, trabalham sob a influência dos gases. Nas indústrias, os gases são importantes, nos equipamentos de refrigeração também, e os gases possuem algumas características diferentes dos outros estados físicos, porque a temperatura, pressão e volume variam e influenciam entre si. O estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão, ocupando um certo volume a determinada temperatura. Aos valores da pressão, do volume e da temperatura chamamos de estado de um gás. Assim, temos aqui uma representação onde temos o volume de 5 litros, a temperatura de 300 Kelvin e a pressão de uma atmosfera. Variáveis do estado de um gás. Tanto a pressão, quanto o volume, quanto a temperatura podem variar. E sempre que há variação dessas três grandezas, de cada uma dessas três grandezas, haverá influência em outras. Perceba que nesta primeira condição temos a pressão de 1 atmosfera, o volume de 6 litros e a temperatura de 300 Kelvin. Na segunda condição, temos a pressão de 2 atmosferas. Ao dobrar a pressão, reduz a metade o volume, mantendo-se a mesma temperatura. E na terceira condição, temos aí a pressão multiplicada por 6, temos o volume mantido em 3 litros, mantido em relação à primeira, e a temperatura em 900 Kelvin. Então perceba que da segunda para a terceira condição, o triplo da temperatura, quando mantido o mesmo volume, é o triplo da pressão, ou gera o triplo da pressão. Então, essas condições são ligadas entre si. Elas sempre irão influenciar uma às outras. Os valores da pressão, do volume e da temperatura não são constantes, então dizemos que pressão P, volume V e temperatura T são variáveis de estado de um gás. Pressão. Denominamos de pressão de um gás a colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente que ele se encontra. Então, quanto mais colisão, quanto mais intensa, mais pressão estará havendo ali dentro desse recipiente. Para falarmos de pressão, é interessante sabermos da experiência de Torricelli. Em 1643, o físico italiano Evangelista Torricelli conduziu um experimento em que encheu um tubo longo de ensaio de vidro de mercúrio. Imagine um tubo como um aparato, como se um cano de vidro, em que em uma de suas extremidades era fechado com vidro, como se fosse um longo copo, estreito e comprido. Após tapar com o polegar sobre a extremidade aberta, então ele encheu o tubo e tapou com o dedo.
Inverteu o tubo e o colocou num vaso também cheio de mercúrio. Constatou que o mercúrio do tubo baixou para certo nível. Este era sempre aproximadamente de 76 centímetros, mais alto que a superfície de mercúrio fora do tubo, que permanecia aberta para o ar. Ao nível do mar, a coluna de mercúrio dentro do tubo, em relação à superfície do mercúrio do outro recipiente, mede aproximadamente 760 milímetros. Por isso, a equivalência de 760 milímetros de mercúrio a uma atmosfera. Então, foi assim que Torricelli mede pela primeira vez a pressão da atmosfera. A unidade de pressão torr, que leva esse nome em homenagem a Torricelli, é comumente tida como sinônimo da unidade de pressão milímetro de mercúrio. Existe uma pequena diferença, mas é muito pequena. 1 miligrama e 1 milímetro, melhor dizendo, desculpa, de mercúrio é igual a 1,000000142 torr. Para usos práticos que não exigem alta precisão, porém, pode-se tomar um torr equivalente a 1 milímetro de mercúrio, posto que as suas unidades diferem em menos de 0,000015%. Já o Pascal, símbolo PA, é a unidade de pressão e tensão do Sistema Internacional de Unidades, o SI, equivale à força de 1 newton aplicado uniformemente sobre a superfície de 1 metro quadrado. O nome dessa unidade é uma homenagem a Blaise Pascal, eminente matemático, físico e filósofo francês. Tá. Isto é para a gente aí ter uma noção de como que foram definidos aí a medição de pressão. E esta ilustração relata e demonstra como foi a experiência de Torricelli. Imagine um recipiente, uma bacia aí com mercúrio, e aqui nós teríamos ali um tubo de vidro cheio de mercúrio, que estava tapado. Fora do sistema, nós temos ali a pressão de uma atmosfera que a nível do mar, e da superfície aqui da base aqui do tubo de vidro até a outra extremidade são 100 centímetros. Ao remover a tampa, esta coluna de mercúrio abaixa e, ao medir da superfície desta bacia até o final da coluna de mercúrio, no nível do mar, a altura aí 76 centímetros. Por isso que se diz que há uma atmosfera a nível do mar, por ser o nível mais baixo aí da atmosfera no nosso planeta, temos uma pressão aí de 760 milímetros de mercúrio. Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou 101,3 quilopascais. Volume é o espaço ocupado pelo gás. 1 litro é igual a 1000 ml, que é igual a 1000 centímetros. Bom, a gente está relembrando. E a temperatura? Nos trabalhos científicos, a unidade usada é a escala absoluta ou Kelvin. Kelvin é igual a Celsius, a sua temperatura em Celsius, mais 273. Na verdade é 273,15, mas se não estivermos falando em um cálculo extremamente preciso, arredondamos aí para 273. Então, se você tem 0 graus Celsius, para saber quanto isso é em Kelvin, é só somar 273. Então, 0 graus Celsius é a mesma coisa que dizer que é 273 Kelvin.
transformações gasosas. Vemos aqui nesse primeiro exemplo em que a P1 é igual a 1 atmosfera, V1 igual a 6 litros e a T1 igual a 300 Kelvin. Na segunda condição, a pressão 2, 2 atmosferas. O volume 2, 3 litros. E a temperatura se mantém em 300 Kelvin. Perceba que a temperatura não mudou. Quando se dobra a pressão, se reduz proporcionalmente ao meio o volume. Como não houve mudança na temperatura, dizemos que a transformação foi isotérmica. Iso, que significa igual, e térmica, referente à temperatura. Mantemos constante a temperatura e modificamos a pressão e o volume de uma massa fixa de gás. Então, a mesma temperatura, a única forma de você dobrar a pressão seria se reduzisse o volume ao meio. Vamos ver isso em um gráfico? Perceba que a primeira condição temos 1 atmosfera, temos o volume de 6 litros e a temperatura de 300 Kelvin. Já na segunda condição, dobramos a temperatura, dobramos a pressão, reduzimos a temperatura à metade e reduzimos o volume à metade e manteve-se a temperatura. E na terceira, a temperatura é mantida, a pressão em relação à primeira condição ela é multiplicada por 6 e o volume em relação à primeira condição é reduzido aí 6 vezes. Também, em consideração à segunda, a pressão é multiplicada por 3 e o volume é reduzido em 3 vezes. Vamos ver no gráfico? Veja só, quando se tem 1 atmosfera de pressão, havia 6 litros. Na segunda condição, em 2 atmosferas de pressão, temos a metade do volume, 3 litros. E na terceira condição, em 6 atmosferas de pressão, temos apenas 1 litro. Obviamente que todos os pontos intermediários existem, o que formaria mais ou menos esta imagem no gráfico. Esta é a lei de Boyle-Mariotti. Pressão vezes temperatura é igual a uma constante. Pressão vezes volume é igual a uma constante. Pressão 1 vezes volume 6 é igual a 6. Pressão 2 vezes volume 3 é igual a 6. E pressão 3, 6 vezes o volume 1 é igual a 6. Podemos representar por esta equação, onde pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Dizemos aqui que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Agora, vamos ver outra condição. Pressão 1 é igual a 1 atmosfera. Pressão 2, 1 atmosfera. Já o volume 1 é igual a 6 litros e o volume 2, 3. A temperatura 1, 300 Kelvin e a temperatura 2, 150 Kelvin. Ao analisarmos essas duas condições, percebemos que há variação do volume e da temperatura e a pressão continua constante. Por isso, chamamos de transformação isobárica,
onde não há mudança da pressão. Mantemos constante a pressão e modificamos a temperatura absoluta e o volume de uma massa fixa de um gás. Percebam as três condições em que, em todas elas, a pressão 1, 2 e 3 se mantém a mesma. Porém, o volume da primeira condição é de 1 litro e a temperatura 100 kelvins. Da segunda condição, dobra-se o volume, 2 litros, e também dobra-se a temperatura, 200 Kelvin. E na terceira condição, ao se aumentar a temperatura, ao triplicar em relação à primeira, também se triplica o volume em relação à primeira. Vendo isso num gráfico, forma estas condições. Condição 1, 1 litro, 100 kelvins. 2, 2 litros, 200 kelvins. E 3, 3 litros, 300 kelvins. E continua progredindo da mesma forma, formando mais ou menos esta imagem, considerando aí todos os valores intermediários. Volume e temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Por isso, ao dividir o volume pela temperatura, também temos uma constante. 1 dividido por 100 é 0,01. Da mesma forma que 2 dividido por 200 é 0,01 e 3 por 300, 0,01. Chamada Lei de Charles e Gay-Lussac. Outra condição. Perceba agora que a pressão varia na primeira condição. Pressão igual a 4, volume igual a 6 e temperatura igual a 300 Kelvin. Já na segunda condição, a pressão variou, igual a 2. O volume se manteve o mesmo, igual a 6 litros, e a temperatura também variou, igual a 150 kelvins. Como manteve-se o mesmo volume, chamamos de transformação isocórica ou isovolumétrica. Mantemos constante o volume e modificamos a temperatura absoluta e a pressão de uma massa fixa de um gás. Imagine a seguinte forma para interpretar o que acontece. Quando você mantém o mesmo volume, imagine um recipiente fechado. Ao se alterar a temperatura, também se altera a pressão interna desse recipiente fechado com gás. Vamos ver isso em um gráfico. Perceba que nas três condições é mantido aí o mesmo volume. E há alteração das temperaturas T1, T2 e T3, que também alteram a pressão 1, pressão 2 e pressão 3 proporcionalmente. Na primeira condição, temos aí pressão 1 igual a 1 atmosfera e a temperatura igual a 100 kelvins. Na segunda condição, pressão 2 igual a 2 atmosferas e temperatura igual a 200 Kelvin. E na pressão 3, 3 atmosferas e temperatura igual a 300 Kelvin. E todos os valores intermediários também existem. Pressão e temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Por isso, também é possível obter uma constante. P dividido por T, pressão dividido pela temperatura, igual a uma constante, que é a lei de Charles e Gay-Lussac. Assim, nós temos essas três equaçõezinhas que podem estar nos ajudando e cada uma é utilizada em uma determinada condição. Quando eu falo
em uma reação isotérmica, nós temos a primeira equação, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Quando isobárica, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. E isocórica, P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Aqui uma questão que nós estaremos resolvendo para ver como é utilizado essas equações. Uma amostra de um gás de oxigênio. Uma amostra de gás de oxigênio está num recipiente de 5 litros. Então, ele já nos dá o volume. E sua pressão é 130 kPa. Se, isotermicamente, essa amostra é comprimida até o volume de 0,5 litro, qual será a sua pressão final? Desta forma, a questão já informa que será utilizado a equação aí isotérmica. O volume 1 é de 5 litros e a pressão 1, 130 kPa. Bom, na transformação isotérmica, o volume 2 será apenas de meio litro e a pressão 2 é o que será calculado. Aqui está a equação a ser utilizada. P2 vezes V2 é igual a P1 vezes V1. P2 é igual a 0,5, igual a 130 kPa vezes 5 litros. P2 igual a 1.300 kPa. O que dá para percebermos? Olha a proporcionalidade. 5 litros são 10 vezes maior do que meio litro, 0,5 litro. Da mesma forma que 1.300 kPa é maior 10 vezes do que 130 kPa. Há uma proporcionalidade inversa. Quando se multiplica por 10 a pressão, reduz em 10 vezes o volume. Uma outra questão. Uma amostra de nitrogênio gasoso encontra-se a 27 graus Celsius e 1 atmosfera. Se essa amostra sofrer uma transformação isocórica até chegar a 177 graus Celsius, qual será a pressão final? Então, utilizaremos ali a equação isocórica. A minha temperatura 1 é de 27 graus. A pressão 1 atmosfera. Para podermos imaginar a transformação, a temperatura 2 será de 177 graus Celsius e a pressão 2 é o que eu quero descobrir. Para isso, temos que transformar graus Celsius em Kelvin, em temperatura absoluta Kelvin. 27 mais 273, 27 que está em graus Celsius, mais 273, teremos 300 Kelvin. 177 mais 273, 450 Kelvin. Usando a equação isocórica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, temos que P1 igual a 1 atmosfera sobre T1, 300 Kelvin, é igual a P2, que será descoberto, sobre T2, 450. Fazendo os cálculos, P2 igual a 1,5 atmosfera. E a última, considere uma determinada quantidade de gás carbônico em um recipiente de 15 metros cúbicos a 1 atmosfera e 57 graus Celsius. Se esse gás for transferido para outro recipiente de 20 metros cúbicos, qual será a temperatura final em graus Celsius, a fim de que a pressão não se altere? Então,
temos aqui os valores. Volume 1, 15 metros cúbicos. Pressão 1, 1 atmosfera. Temperatura 1, 57 graus Celsius. Há a transformação isobárica, pois é mantido aí a mesma pressão. O volume 2 alterou para 20 metros cúbicos. A pressão é a mesma, 1 atmosfera. E a temperatura 2 é o que queremos saber. Para isso, deve-se converter aí a temperatura em graus Celsius para graus Kelvin. Mesmo a questão querendo saber a resposta em Celsius, temos que converter ela no início e após o resultado, convertermos de volta ao final. Como assim? Está ali os valores em graus Celsius. Se pede o resultado em graus Celsius, mas se eu colocar em graus Celsius na minha equação, dará uma resposta errada. Eu tenho que transformar em Kelvin, uso o valor de Kelvin na equação e quando eu obtenho o resultado em Kelvin, aí sim eu converto para graus Celsius para obter a resposta. Então, volume 1, 15 metros cúbicos, 15, sobre temperatura 1 em graus Kelvin, ou não em graus, é uma temperatura absoluta. Então, em Kelvin, 330, é igual a volume 2, 20 metros cúbicos, sobre temperatura 2, que é o que será descoberto. Fazendo seus cálculos, temos que temperatura 2 é igual a 440 kelvins. Como a questão pede em graus Celsius, é só subtrair 273 e chegará a 167 graus Celsius. Equação geral dos gases. A equação geral dos gases é essa daqui. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Quando falamos em transformação isotérmica, quer dizer que a temperatura se mantém constante, por isso ela não é relevante aí nos cálculos. Eu posso excluí-la. Temos P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Quando falamos em transformação isobárica, a pressão é que se mantém constante. Então, os valores de pressão não são relevantes. Temos aí V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E quando falamos em transformações isocóricas, o volume que não é relevante, porque ele se mantém o mesmo. Então, temos P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Uma amostra de 1 mol de um gás de gás oxigênio ocupa 22,4 litros e 1 atmosfera. Emprega a equação geral dos gases para prever qual será o volume dessa mesma amostra de gás se estiver submetida a uma temperatura de 273 graus Celsius e uma pressão de meia atmosfera. Então aqui está querendo saber o volume. Volume 1, 22,4, pressão 1, 1 atmosfera, temperatura 1, 0 graus Celsius. Volume 2 é o que será revelado, pressão 2 igual a meia atmosfera, temperatura 2, 273 graus Celsius. Transformando aí as temperaturas de graus Celsius para Kelvin, temos temperatura 1, 273 Kelvin, temperatura 2, 546 Kelvin. Jogando ali na equação geral, 1 vezes 22,4, 1 de pressão em atmosfera, 22,4 o volume em litros, dividido pela temperatura 1, 273 Kelvin. É igual
a 0,5, que é a pressão 2, vezes V2, que é o valor a ser determinado, dividido pela temperatura 2, 546 Kelvin. 22,4 dividido por 273 é igual a 0,5 V2 dividido por 546. 0,5 vezes 273 dá 136,5 V2. Então, V2 é igual a 22,4 vezes 546, 12.230,4, dividido por 136,5, que dará o volume 2 aí, V2, 89,6 litros. Falando sobre condições normais de temperatura e pressão, CNTP, vamos começar a entender como que foi criado a equação de Clapeyron. Dizemos que um gás se encontra na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, quando a pressão é de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio e a temperatura a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. O volume molar é o volume ocupado por 1 mol de um gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O volume molar de qualquer gás é 22,4 litros. Hipótese de Avogadro. Dê uma observada na estrutura do gás metano representado aqui, onde temos 1, 2, 3, 4 hidrogênios e 1 carbono, 5 átomos. E aqui o gás carbônico, onde temos 1, 2 oxigênios e 1 carbono, 3 átomos. O volume de 2 litros do gás metano, a pressão de 1 atmosfera, 300 Kelvin. E com outro gás, o carbônico, que contém uma quantidade diferente de átomos formadores de suas moléculas, o volume de 2 litros a 1 atmosfera a 300 Kelvin. Ou seja, o volume é o mesmo se estiver nas mesmas condições para gases diferentes. Volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm a mesma quantidade de moléculas. 1. Faça uma previsão do volume ocupado por uma amostra de 3,5 mol de gás nitrogênio na CNTP. Mentalmente, você já começa a imaginar de forma previsível essa resposta. Por quê? Se 1 mol ocupa 22,4 litros, 3,5 mol ocupará o múltiplo de 22,4 por 3,5. R$ 78,4 litros. Lei do gás ideal. Equação de Clapeyron. Pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a uma constante. Para 1 mol de gás nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, P vezes V dividido por T, percebemos que geramos aí uma constante. Pressão, 1 atmosfera. A 273 Kelvin, temos um volume de 22,4 litros. Então, estamos falando de CNTP. 1 vezes 22,4 dividido por 273, 0,082. E para 2 mols?
P vezes V dividido por T, 1 vezes 22,4 vezes 2 dividido por 273 dará 2 vezes 0,082. E assim para qualquer número, para qualquer quantidade de matéria em mols, que multiplicará esta equação. 1 vezes 22,4 vezes a quantidade de matéria, o número de mols, dividido por 273, dará o número de mols vezes 0,082. Generalizando, nós temos esta velha conhecida, a equação de Clapeyron. Veja, P vezes V é igual toda essa parte aqui, 1 vezes 22,4 dividido por 273, que dá 0,082, vezes N. Então, foi organizado aqui. N é igual à constante universal dos gases, 0,082. Então, tudo isso aqui sumiu e virou o R, a constante universal dos gases. O N, a quantidade de matéria. E como a temperatura não está mais dividindo o P, a pressão vezes o volume, ela está multiplicando do outro lado. PV é igual a N vezes R vezes T. Pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria em mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Importante, essa constante ela pode variar. R muda conforme a unidade de medida que eu estou utilizando para medir a pressão. Onde em atmosfera 0,082. Porém, vamos voltar aqui. Perceba que aqui está em atmosfera, é 1. Mas se eu estivesse falando em milímetros de mercúrio, seria 760 vezes 22,4 dividido por 273, que daria 62,3. E se for em quilopascal, 101,325 no lugar do 1 vezes 22,4 dividido por 273, que dá 8,315. Então, sempre que aparecer um problema para ser resolvido, se atente a qual unidade de medida ele está falando. E conforme a unidade de medida, adeque a sua constante. 0,082 em atmosfera, 62,3 em milímetros de mercúrio e 8,315 em quilopascal. Ao realizar a reação de ferro metálico com uma solução aquosa de ácido clorídrico, um químico recolheu 83,15 litros de gás hidrogênio a 100 kPa de pressão e a 27 graus Celsius. Qual a quantidade em mols de gás hidrogênio na amostra recolhida? PV igual a nRT. 100, a pressão informada aqui em quilopascal, vezes 83,15, o volume em litros, é igual o número de mols, aí, a quantidade de matéria, vezes a constante, como está falando em pressão em quilopascal, a constante também será em quilopascal. 8,315 vezes 300, que é a temperatura aí em Kelvin, que é o 27 graus Celsius mais 273. Fazendo os cálculos, chegamos aí a 3,33 mols. Mistura de gases.
Temos aqui a pressão A, o volume A, a temperatura A e o número de mols A. Também, em outro gás, a pressão B, o volume B, a temperatura B e o número de mols B. Quando unimos eles, essas misturas funcionam como se fosse um único gás. Podemos estudar a mistura gasosa ou relacionar a mistura gasosa com os gases nas condições iniciais pelas expressões PV é igual a N total vezes R vezes T. Pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a pressão A vezes volume A sobre a temperatura A, mais a pressão B vezes volume B sobre a temperatura B. Vamos entender isso em uma atividade, uma questão. Considere a mistura de meio mol de CH4, o metano, e 1,5 mol de CH2H6, contidos num recipiente de 30 litros a 300 Kelvin. A pressão total em atmosfera é igual a, aqui, PV igual a N total vezes RT. Pressão é o que se quer saber, vezes o volume de 30 litros. E qual é a quantidade total de matéria? É 1,5 mol mais meio mol, 2, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Fazendo os cálculos, chegamos aqui a 1,64 atmosferas. Pressão parcial de um gás. Temos aqui o gás A e o gás B. Mantendo o volume e a temperatura, a pressão parcial A do gás A. Temos aqui pressão parcial A vezes volume é igual a quantidade de matéria, o número de mols A vezes R vezes T. E a pressão B, a mesma coisa, a chamada da lei de Dalton, onde pressão é igual a pressão parcial de A mais a pressão parcial de B. Vamos entender isso melhor em uma atividade. Uma mistura gasosa é formada por 4 mols de hélio e 1 mol de monóxido de carbono. Dois gases em quantidades diferentes. Sabendo que a pressão total da mistura, então, somando ali a pressão exercida pelo hélio quanto a do carbono, monóxido de carbono, temos a pressão aí de 100 kPa. E o volume é 125 litros. Determine para cada gás a fração em mols. Então, nós temos aqui, primeiro, vejamos aqui a fração do hélio, onde o número de mols do hélio é dividido pelo número de mols total. O número de mols, a quantidade de matéria do hélio, é 4, dividido pela quantidade total, 5. 0,8. A fração do monóxido de carbono é o número de mols do monóxido de carbono pelo número de mols total. 1 dividido por 5, 0,20. Então, aqui calculou-se a fração em mols. De 100%, 80% em mols é hélio. De 100%, 20% em monóxido de carbono e 20% é monóxido de carbono. Pressão parcial.
Então, para se determinar a pressão parcial, tem-se aí a pressão do hélio é igual à fração em mols do hélio vezes a pressão total. 0,8, que é a fração, vezes 100, que é a pressão total. 80 kPa. E a pressão parcial do monóxido de carbono é a fração de monóxido de carbono vezes a pressão total. 0,2 vezes 100, que dará 20. Chegando ao total aí de 100 kPa, que é 20 mais 80. Volume parcial de um gás. Temos aqui o gás A e o gás B. P vezes V é igual a N total vezes R vezes T. Mantendo a pressão e a temperatura, VA é o volume parcial do gás A e VB é o volume parcial do gás B. É a lei de Amagat. V é igual a VA mais VB. Vamos entender aqui? Determinando o volume parcial. O volume parcial aí do monóxido de carbono é igual à fração do monóxido em mols do monóxido de carbono vezes o volume total. 0,2 vezes 125, igual a 25 litros. E o volume parcial do hélio é igual à fração em mols aí do hélio vezes o volume total. 0,8 vezes 125, igual a 100, dando um total ali de 125 litros. Densidade dos gases. O hidrogênio é um gás menos denso do que o dióxido de carbono. Se você encher uma bexiga de dióxido de carbono, ela não irá flutuar. Qualquer um que já encheu um balão aí com a boca sabe que ele não flutua. Porém, com o hidrogênio, ele flutua. O hidrogênio, o hélio, fazem os gases aí flutuar, fazem os balões flutuarem. O gás H2, o hidrogênio, é menos denso que o ar atmosférico. O gás CO2 é mais denso que o ar atmosférico. Densidade absoluta de um gás. Então, a equação que calcula a densidade é D, densidade, é igual a massa dividido por volume. Para os gases, podemos relacionar essa equação com a pressão e temperatura. PV igual a nRT. PV é igual a massa dividido pela massa molar, que é o N, o número de mols. Como que você define a quantidade de matéria em mols? É a massa que você tem da substância dividida pela massa molar, vezes R vezes T. Perceba que este N, que é a quantidade de matéria em mols, é a mesma expressão aqui. Assim, podemos dizer o seguinte: pressão vezes volume é igual a massa dividido por massa molar vezes R vezes T. Ou a massa dividido por volume é igual a pressão vezes massa molar dividido por R vezes T. É a mesma equação, apenas mudou os lugares dos fatores. A densidade é igual a pressão vezes massa molar dividido por R vezes T. Para os gases na CNTP, a densidade é igual a massa molar dividido por 22,4, que é o volume. A densidade absoluta do gás oxigênio, O2, a 27 graus Celsius e a 3 atmosferas de pressão é densidade
X gramas por litro, temperatura 27 graus Celsius, pressão 3 atmosferas. Então, utilizando a equação e considerando que a massa molar do O2 é 32U, unidade de massa. Por quê? Há 2 átomos na molécula de O2, 2 átomos de oxigênio, cada um vale 16 U's. Transforma-se a temperatura de graus Celsius para Kelvin e considera a constante 0,082 atm por litro mol Kelvin. É a constante universal dos gases. 3 atmosferas de pressão vezes 32, que é a massa molar, dividido por 0,82 vezes 300. Fazendo os cálculos, chegamos a 3,9 gramas por litro. Densidade relativa é obtida quando comparamos as densidades de dois gases. Isto é, quando dividimos as densidades dos gases nas mesmas condições de temperatura e pressão. Temos aqui o gás A e o gás B. A densidade de A é a equação que acabamos de ver. Densidade de A é igual a P vezes massa molar de A dividido por R vezes T. E a densidade de B é igual a P vezes a massa molar de B dividido por R vezes T. Pode-se dizer, então, que quando se divide a densidade desses gases, densidade de A dividido por densidade de B, é P vezes massa molar de A dividido por R vezes T, vezes R vezes T, vezes dividido pela pressão vezes a massa molar de B. Ao serem cancelados os fatores que se repetem, temos aqui que a densidade de AB é igual à massa molar de A dividido pela massa molar de B. Então, quando se considera aí a densidade relativa, é apenas dividir a massa molar de um gás pela do outro. Quando se falar em massa, a densidade relativa de um gás em relação ao ar, considere 28,96, que é um valor aí que decidido para o ar. Então, você faria a densidade de A, do gás A, ar. Então, seria a massa molar de ar dividido por 28,96, que seria aí a massa molar considerada para o ar. A densidade do gás carbônico em relação ao gás metano é igual a... E aqui estão alguns dados. Com eles, consegue-se chegar à resposta. Então, temos a densidade do dióxido de carbono, metano. É a massa molar do dióxido de carbono dividido pela massa molar do metano. A massa molar do dióxido de carbono é um carbono 12, mais 2 vezes o oxigênio 16, que dá 44U. E a massa molar do metano é 12 do carbono, mais 4 vezes 1 do hidrogênio, que dá 16U. Substituindo aí os valores, 44 por 16, 2,75. Perceba que há toda a explicação de como é chegada a essas equações, mas que a resolução através delas é bastante simples. Nesse caso aqui, apenas dividimos a massa de um gás pela do outro. Difusão e efusão. Quando abrimos um recipiente contendo um perfume, após certo tempo, sentimos o odor do perfume.
Isso ocorre porque algumas moléculas do perfume passam para a fase gasosa e se dispersam no ar, chegando até nossas narinas. Essa dispersão recebe o nome de difusão. Difusão e efusão. Agora, imagine a seguinte situação. Uma bola de fezes, um balão, uma bexiga, com um certo tempo murcha. Isto ocorre porque a bola tem poros e o gás que se encontrava lá dentro da bola sai por esses poros. Por mais bem amarrado que seja, acaba vazando. Principalmente se for dependendo do gás. Esse fenômeno denomina-se efusão. A velocidade de difusão e de efusão é dada pela lei de Graham, que diz: a velocidade de difusão e de efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Então, temos a velocidade A pela velocidade B, que é igual ao inverso da raiz quadrada de suas densidades. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, a relação entre as densidades é igual à relação entre suas massas molares. Então, temos a velocidade de A pela velocidade de B é igual à raiz quadrada da massa molar de B dividido pela massa molar de A. Perceba que está invertido A e B. Um recipiente com orifício circular contém os gases Y e Z. O peso molecular do gás Y é 4 e o peso molecular do gás Z é 36. A velocidade de escoamento do gás Y será maior em relação ao do gás Z e aí as quantidades de vezes possíveis. Então, a massa molar de Y é igual a 4U e a de Z, 36U. Velocidade de Y pela velocidade de Z é igual ao inverso da raiz quadrada de Y, da massa molar de Y pela da massa molar de Z pela massa molar de Y. Caso inverso da raiz quadrada da massa molar de Y por Z. Então, de Z por Y. Velocidade de Y dividido por Z é igual a 36 por 4. Que dá 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes a velocidade de Z é igual a Y. Então, a velocidade de Y é 3 vezes a velocidade de Z. Sendo a resposta correta aqui, a A. A velocidade de difusão do gás hidrogênio é igual a 27 km por minuto. Em determinadas condições de pressão e temperatura, nas mesmas condições, a velocidade de difusão do gás oxigênio em km por hora é de... Temos aqui a velocidade do hidrogênio, 27 km por minuto. E a do oxigênio, x km por hora. 27 km dividido por 1 dividido por 60, hora. No caso, fazendo ali a conversão, deixando tudo na mesma unidade de medida. 27 vezes 60 sobre V, velocidade do O2. Raiz quadrada de 16 é 4, então 27 vezes 60 sobre a velocidade do O2. Fazendo os cálculos, chegamos a 405 km por hora, onde 4VO2 é igual a 27 vezes 60, 1620. VO2 é igual a 1620 dividido por 4, igual a 405. Galerinha, são conteúdos com bastante matemática,
mas com equações simples e derivadas umas das outras. Procurem fazer os exercícios da apostila. Estou online os horários de aula, caso precise. Bons estudos e até a próxima videoaula.